alguns conceitos da sinagoga, né? Sinagoga é uma palavra grega, em hebraico não se fala assim sinagoga, fala Beit Knesset, certo? Que significa casa de ajuntamento. Beit é casa, Knesset é ajuntar, tá certo? E as primeiras sinagogas, elas aparecem na história na Babilônia. Por que não tínhamos necessidade de sinagoga antes? Por que na Babilônia? Porque a falta do templo. Porque existia o templo. Então, durante a existência do templo, não existia necessidade de sinagoga. As primeiras aparecem com o exílio do povo na Babilônia. Porque aí, como eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam se reunindo. Tá certo? Com a reconstrução do templo, do segundo templo, na época de Ciro, começou lá com ele, todas as funções do templo são repostas, tá certo? Então, tudo de novo vai pro templo. Tanto que existem coisas que é totalmente proibido fazer fora do templo, como por exemplo, os sacrifícios, não é? As ofertas, tudo isso era no templo. Fora do templo é proibido fazer. Até hoje os judeus não podem fazer isso, tá? Então, em todos os trabalhos arqueológicos que foram feitos em Israel, foram descobertas 7 sinagogas, apenas 7 sinagogas da época do segundo templo. Massada é uma delas. Tá certo? Então você está no local histórico, primeiramente. E para que serviam as sinagogas na época do segundo templo? Jesus pregava onde? Sinagoga. As sinagogas serviam como local de ensino da palavra. Não era para adoração, porque para isso existia o Templo. templo. Tá certo? Nem se levava ofertas, nem se levava o local, não existia. Então a sinagoga era para ensinamento, a sinagoga era para pequenas causas, se jogava pequenas causas na sinagoga. Para isso servia a sinagoga na época de Jesus, tá? Então essa sinagoga de Massada era o coração da questão religiosa do povo. Todo local, toda a comunidade judaica, onde você for no mundo, no bairro judeu tem que ter uma sinagoga. Não existe judeu sem sinagoga, porque o judeu vive em comunidade. O judeu não pode existir sem comunidade, tá certo? Porque existe uma diferença de definição entre judeus e cristãos. Por exemplo, quando você chega num judeu e diz a ele assim, mas você não pode cumprir toda a lei, porque quem cumpriu a lei foi Jesus. Ele sabe disso. E os judeus não creem que um indivíduo só possa cumprir a lei. A lei só pode ser cumprida na coletividade. Cada um faz um pedaço da lei. E assim todos nós cumprimos a lei. É no coletivo. O judaísmo não existe no individual. Ele existe no coletivo. Tá certo? Como lá no Novo Testamento você vai ver o corpo de Cristo. Nós somos um corpo. É o mesmo conceito. Você não tem como viver fora do corpo. Tá certo? E todo o corpo tem, toda a parte do nosso corpo tem uma função. Sim? Sim. Se você perder o seu dedinho aqui, ó, o mínimo que possa ser, você não consegue mais pegar. Você pega com dificuldade. Se você perder o seu polegar, você não consegue pegar também. Tá certo? É terrível uma pessoa que não tem polegar. Se você perder o polegar do pé, você não tem equilíbrio. Tá? As coisas mínimas do nosso corpo. Tá certo? Então, essa era a definição de comunidade para o judeu. Então, todo bairro judaico tem uma sinagoga. A sinagoga é o coração religioso do bairro judaico. E nas escavações arqueológicas, quando eles chegaram aqui, eles encontraram um documento muito importante. Eles encontraram textos antigos em hebraico. E quando eles começaram a examinar, que textos eram esses? Esses textos eram partes do capítulo de Ezequiel 37. O que está escrito lá? O Vale de Ossos Secos. Tá certo? Então, quando eles começaram a ver isso, eles se emocionaram, porque existem duas maneiras de interpretar esse texto. Existe a maneira judaica e existe a maneira cristã de interpretar o texto de Ezequiel 37. E lá diz que um vale de ossos secos, muito secos, corpos jogados, aquele monte de esqueleto. E aí Deus pergunta ao profeta, poderá isso reviver? E Ezequiel diz, Senhor, vocês conhecem o resto da história? Aí foi entrando, foi fazendo a carne, os músculos, os tendões, e por último foi o quê? Foi espírito. Então veja, os judeus, quando leram isso, eles interpretaram que
foi o Holocausto. Eles estiveram num vale de ossos, passaram-se 2000 anos onde eles beiraram o extermínio, tá certo? E daí então, eles estão sendo até a rola e canessa. Ok? Agora animamos de calasbir. Beceda? Até a rola e pode chamar tomar pão, embaixo. E aí, o que aconteceu? Eles entenderam que eles saíram do quê? Das cinzas, né? Eles voltaram a ser uma nação na sua própria terra depois de 2000 anos, tá certo? Agora, para nós que somos cristãos, como que a gente entende essa profecia? Que carne se levantando, tudo isso colocando-se em pé, é a restauração do povo de Deus na sua terra. É o nascimento do Estado de Israel. E o Espírito entrando é o tempo messiânico. É quando os judeus entenderão que Jesus é o Messias. Agora, vejam interessante, gente, por que Massada é o segundo local mais visitado? Todo judeu, quando vem em Israel, ele tem por obrigação de visitar a Massada. Hoje vocês não vão ver porque é festa, mas aqui tem muito grupo de escola, tem muitos soldados que visitam Massada. Por quê? É uma questão moral. Porque Massada marca a expulsão dos judeus da sua terra. É o fim dos judeus como um povo soberano. E se você pegar a história, ao longo da história, você vai ver o quê? Que todos os impérios, romano, bizantino, otomano, os persas, os babilônios, todos eles passaram e foram embora. Mas os judeus continuam existindo, e eles estão aqui. Eles sobreviveram a todos esses impérios. E em 1948, eles voltam a ser uma nação soberana na sua terra. Glória a Deus. Por quê? Existe uma profecia, em Isaías 66:8, que diz o quê? Poderá uma nação existir num só dia? O meu povo nasceu num só dia. E esse dia foi nas Nações Unidas, 29 de novembro de 1947, existe uma votação da partilha da terra. Existe uma votação, quem estaria a favor e quem estaria contra. 33 votaram a favor, sendo que o Brasil foi um deles. O Brasil esteve a favor da divisão que proporcionou o nascimento do Estado. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Certo? E os judeus têm uma frase que dizem assim: Massada Lot Pol Shenit, que significa Massada não cairá por segunda. Amém. Amém. Aleluia. Esse é o espírito de Massada. Massada significa para os judeus: fomos, mas voltamos. Aleluia. Estamos de volta na nossa terra. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Nacional Israelense chama Tikva. Vocês vão escutar Tikva lá no Mar da Galileia. E ele diz assim, que nós não perdemos a Tikva, a esperança de sermos um povo livre. Na Aleluia. nossa terra de Sião, em Jerusalém. Aleluia. Massada, Lot, En la sinagoga vamos a hacer un establo. Amém. Partiu Brasil? Partiu.